Olá, turminha. Vamos aqui dar início a mais um capítulo da nossa segunda avaliação de História. Tudo bem? Hoje nós iremos dar início ao tema 3, capítulo 2, Reforma Protestante, segunda avaliação. Tá? Então nós iremos analisar este acontecimento durante a Idade Média, que até os dias atuais ele é trabalhado, ele é lembrado. Então nós temos aqui no nosso primeiro parágrafo, tá? Reforma Protestante. O que foi? Vamos ver aqui, ó. Foi a grande transformação religiosa da época moderna, pois rompeu com a unidade do cristianismo no Ocidente, tá? No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, este é o grande nome, tá, da igreja que foi contra os preceitos da Igreja Católica naquela época. Tá? Então, o que foi que ele fez? Ele fixou, né, na porta da igreja do castelo 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Tá? Então, este ato de Lutero ele é conhecido hoje em dia como movimento luterano, devido ao seu sobrenome. Então, ele era contra algumas práticas da Igreja Católica que nós iremos observar. A origem da Reforma Protestante. Tá? Então, nós temos aqui, olha, no primeiro parágrafo, o processo de centralização monárquico que dominava a Europa desde o final da Idade Média tornou tensa a relação entre reis e igreja. Até este momento, a Igreja Católica centralizava o domínio espiritual sobre a população e do poder político-administrativo dos reis. Ou seja, a religião ela tinha poderes dentro de um governo de um rei, né? E neste período, ninguém poderia ir contra a doutrina, as regras da Igreja Católica. Todos deveriam ser, né, praticantes de suas regras. Lembrando, pessoal, que nós iremos ver aqui a questão, estamos vendo, né, trabalhando a questão da Igreja Católica, mas que se deixe bem claro que hoje em dia a Igreja Católica ela tem outras ideias, outras posições. Tudo bem? Continuando, tá? Aqui, olha, a igreja possuidora de grandes extensões de terra recebia tributos feudais controlados em Roma pelo Papa. Com o fortalecimento do Estado Nacional Absolutista, ou seja, dos reis, essa prática passou a ser questionada pelos monarcas que desejavam reter estes impostos no reino, ou seja, a igreja, como ela tinha terras dentro de um reinado, ela seria detentora desses impostos. Então, os reis começaram a ir contra essa questão. Tá? Nós temos aqui, olha, os camponeses também estavam descontentes com a igreja. Na Alemanha, os mosteiros e bispados, né, onde eram casas, né, fazendas, onde estavam ali concentrados religiosos, tá, possuíam imensas propriedades. Muitas vezes os bispos e os abades viviam às custas dos trabalhadores da cidade e dos campos. Tá? Então tudo isso começou a chamar a atenção da população e muitos começaram aqui a criticar. Uma dessas pessoas é que nós estamos vendo, Martinho Lutero. Né? Então a igreja ela condenava práticas capitalistas nascentes, ou seja, a questão do dinheiro ela condenava, mas ela buscava a renda. Entre elas a usura,
a cobrança de juros por empréstimos. A igreja era contra, mas a igreja ela buscava recursos para se manter. Continuando, considerada pecado, defendia a comercialização sem direito a lucro e o justo preço. Isto reduzia o poder de investimento da burguesia mercantil e manufatureira, ou seja, ela tinha preceitos, né? Ela tinha o que? Regras, mas que ela ia contra essas regras, tá? Então, nós encerramos aqui esta aula de hoje. Na nossa próxima aula, nós iremos ver a reforma de Lutero, ok? Até a próxima!